O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2014, seção 3. A reprodução e a circulação do capital social total. Capítulo 19. Nota 35. Aqui começa o manuscrito 8, segundo Frederick Engels. Páginas 459 a 493. Exposições anteriores do mesmo objeto. Nota da tradução. Originalmente, o manuscrito 8 não tem título. O título e o subtítulo são de Engels. Nota da tradução. Item 1. Os fisiocratas. O Tableau économique de Quesnay mostra, em poucas linhas gerais, como um resultado anual de produção nacional determinado em relação ao valor distribui-se mediante a circulação, de tal modo que, mantendo-se invariáveis as demais circunstâncias, pode-se operar sua reprodução simples, isto é, sua reprodução na mesma escala. O que constitui o ponto de partida do período de produção é propriamente a colheita no ano anterior. Os incontáveis atos individuais de circulação são imediatamente reunidos em seu movimento social de massa característico, a circulação entre grandes classes econômicas da sociedade funcionalmente determinadas. O que aqui nos interessa é uma parte do produto total, que, como toda outra parte de tal produto, representa na qualidade de objeto de uso um resultado novo do trabalho realizado no ano transcorrido. É, ao mesmo tempo, o mero suporte de um valor de capital passado que reaparece sob a mesma forma natural. Tal parte não circula, mas permanece nas mãos de seus produtores, da classe dos arrendatários, para lhe reiniciar seu serviço de capital. Nessa parte constante do capital, do produto anual, Quesnay inclui também elementos que não pertencem a ela, mas desemboca de qualquer modo na questão principal, graças aos limites de seu horizonte, no qual a agricultura é a única esfera em que a aplicação do trabalho humano gera mais valor, ou seja, do produto ou do ponto de vista do capitalista. A única esfera realmente produtiva. Nesse terreno, a agricultura, o processo econômico de reprodução, seja qual for o seu caráter social específico, entrelaça-se sempre com um processo natural de reprodução. As condições palpáveis deste último processo esclarecem as condições do primeiro e afastam uma confusão de pensamento provocada exclusivamente pela miragem da circulação. O rótulo de um sistema é diferente do de outro artigo, entre outras coisas, pelo fato de que ele ludibria não só o comprador, mas com frequência também o vendedor. O próprio Quesnay e seus discípulos mais próximos acreditavam no emblema feudal de seu produto. Nele continuam a acreditar até os dias de hoje, nossos diplomados. Na verdade, porém, o sistema fisiocrata é a primeira formulação sistemática da produção capitalista. O representante do capital industrial, da classe dos arrendatários, dirige o movimento econômico inteiro. A agricultura é praticada de modo capitalista, isto é, como empreendimento em grande escala do arrendatário capitalista. O cultivador direto do solo é assalariado. A produção fabrica não apenas os artigos de uso, mas também seu valor. Sua mola propulsora é, no entanto, o ganho do mais-valor, cujo berço é a esfera da produção, não da circulação. Entre as três classes que figuram como portadores do processo social de reprodução, mediado pela circulação, o explorador imediato do trabalho produtivo, o produtor do mais-valor, o arrendatário capitalista distingue-se daqueles que são meros apropriadores do mais-valor. O caráter capitalista do sistema fisiocrata, mesmo durante seu florescimento, despertou a oposição de um lado, de Linguet a Mauble, e de outro, dos defensores do livre minifúndio. Notas do tradutor. 1 e 2. Simon Nicolas Henry Linguet, Teorias Civis, Flandres, 1767, tomo 1.2, Gabriel Mable, Haia, Paris, Chenion, 1768. Segunda nota. O minifúndio livre foi defendido por inúmeros economistas do século XVIII e XIX, como Arthur Young, Richard Jones, Sismond ou Henry George. E inexistia um consenso claro a favor da grande empresa agrária. Nota minha.
processo de Adam Smith, nota 36. O Capital, livro 1.2, edição brasileira, página 612, nota 32. Na edição brasileira, livro 1, página 666, nota 32. Karl Marx. Na análise do processo de reprodução, é digno de nota não só porque ele desenvolve as análises corretas de Keynes, por exemplo, seus adiantamentos obrigatórios, ou originários, e adiantamentos anuais, que ele generaliza em capital fixo e capital circulante. Nota 37. Também quanto a esse ponto, alguns fisiocratas haviam lhe preparado o caminho, especialmente Turgot. Este lança mão com mais frequência do que Kesner e os demais fisiocratas da palavra capital para expressar adiantamentos. E identifica ainda mais os adiantamentos ou capitais dos manufatureiros com os dos arrendatários. Por exemplo, os arrendatários capitalistas. Tal como estes últimos, os empresários manufatureiros. Também eles devem perceber, além do refluxo dos capitais, etc., Turgot, Organização der, Paris, 1844, tomo 1, página 40, Karl Marx. Mas, porque em certas passagens reincide inteiramente em equívocos fisiocratas, para demonstrar, por exemplo, que o arrendatário produz um valor maior do que qualquer outro tipo de capitalista, ele diz... Cita: nenhum capital põe em movimento uma quantidade maior de trabalho produtivo que o capital do arrendatário. Não apenas seus serviçais, mas seu gado são trabalhadores produtivos. Quanta gentileza para com os serviçais. Na agricultura também, a natureza trabalha ao lado do homem, e embora o trabalho dela não custe nada, seu produto tem seu valor, assim como o produto do trabalhador mais bem remunerado. As operações mais importantes da agricultura parecem voltadas não tanto a aumentar a fertilidade da natureza, embora também o aumentem, mas a dirigi-la para a produção das plantas mais aproveitosas ao homem. Um campo coberto de espinhos e sarças costuma produzir uma quantidade de vegetais tão grande quanto um vinhedo ou um trigal, mas bem cultivado. Frequentemente, a semeadura e o cultivo servem mais para regular do que para estimular a fertilidade ativa da natureza. E depois que os primeiros terminam seu trabalho, ainda resta a esta última boa parte de seu trabalho por fazer. Portanto, os trabalhadores e o gado de trabalho empregados na agricultura não só ocasionam a reprodução de um valor que, como no caso dos trabalhadores nas manufaturas, é igual ao seu próprio consumo e ao capital que os emprega, juntamente com os lucros dos possuidores desse capital, mas a reprodução de um valor muito maior. Nota da tradução. Em Adam Smith ou Meyer. Além do capital arrendatário e todos os seus lucros, eles ocasionam regularmente a reprodução da renda do proprietário fundiário. Essa renda pode ser considerada o produto daquelas forças da natureza cujo uso o proprietário fundiário empresta ao arrendatário. Ela é maior ou menor de acordo com a suposta extensão destas forças, ou, em outras palavras, de acordo com a suposta fertilidade natural ou artificialmente obtida da terra. Depois de deduzido e compensado tudo o que se pode considerar como obra do homem, o que resta é a obra da natureza. Esta é realmente menos do que 1/4 e com frequência chega a mais de 1/3 do produto total. Nenhuma quantidade igual de trabalho produtivo empregada na manufatura ou nas manufaturas poderia jamais ocasionar uma reprodução tão grande. Nas manufaturas, a natureza não faz nada, o homem faz tudo. E a reprodução tem sempre de ser proporcional à força dos agentes que a efetuam. Por isso, o capital empregado na agricultura não põe em movimento uma quantidade maior de trabalho produtivo do que qualquer outro capital equivalente empregado nas manufaturas, como na proporção à quantidade de trabalho produtivo por ele empregado. Adiciona um valor muito maior ao produto anual da terra e do trabalho de um país, a riqueza e a renda reais de seus habitantes. Livro 2, capítulo 5, páginas 242 e 43. No livro 2, capítulo 1, diz Adam Smith: o valor inteiro da semente é também propriamente um capital fixo. Aqui, portanto, capital igual valor de capital. Ele existe em forma fixa. Cita: embora a semente vá e volte entre o solo e o celeiro, ela jamais muda de dono, e por isso não circula propriamente.
O arrendatário não obtém seu lucro vendendo-a, mas fazendo-a crescer. Página 186. A estreiteza da visão reside aqui no fato de que Adam Smith, do mesmo modo como Kessler antes dele, não vê na reaparição do valor do capital constante sob uma forma nova um importante fator do processo de reprodução, mas apenas mais uma exemplificação. E ainda, por cima, falsa, da distinção que ele introduz entre capital circulante e capital fixo. Na transposição smithiana dos termos, adiantamentos originais e adiantamentos anuais, em capital fixo ou capital circulante. O progresso consiste na palavra capital, cujo conceito se universaliza, torna-se independente da atenção particular à esfera da aplicação agrícola, característica dos fisiocratas. O retrocesso está em conceber fixo e circulante como as diferenças decisivas e aferrar-se a essa percepção. Item 2. Adam Smith. Nota da tradução. Acréscimo de Engels. Ponto 1. Os pontos de vista gerais de Smith. Nota da tradução. Na versão final, Engels formulou este título como uma concepção geral de Smith e suas consequências, porém o alterou para os pontos de vista gerais de Smith na prova de impressão. No livro 1, capítulo 6, página 42, Adam Smith afirma, cita: em toda a sociedade, o preço de cada mercadoria termina por se decompor em uma ou outra dessas três partes, salário, lucro e renda fundiária, ou em todas as três, e em toda a sociedade avançada, todas as três em maior ou menor medida. São partes integrantes do preço da maior parte das mercadorias. Nota 38. Para que o leitor não seja induzido ao erro pela frase do preço da maior parte das mercadorias, o que segue mostra como o próprio Adam Smith explica a expressão. Por exemplo, no preço do pescado de mar não entra nenhuma renda, mas apenas o salário e o lucro. Já no preço das cornalinas escocesas, diz ele, em algumas partes da Escócia, algumas pessoas pobres ganham a vida recolhendo ao longo da costa aquelas pedrinhas multicoloridas conhecidas como cornalinas escocesas. O preço que os lapidadores pagam por elas é composto exclusivamente do salário pelo seu trabalho, já que nem a renda da terra nem o lucro fazem parte do seu preço. Karl Marx. Ou, como ele continua na página 43, salário, lucro e renda fundiária são três fontes originárias de toda a renda, assim como de todo o valor de troca. Mais adiante, analisaremos com mais detalhes essa doutrina de Adam Smith sobre os componentes do preço das mercadorias, ou de todo o valor de troca. Ele prossegue, cita: se isso vale para todas as mercadorias em particular, consideradas isoladamente, é preciso que também valha para a totalidade das mercadorias que compõem o produto anual total da terra e do trabalho de cada país. O preço ou valor de troca total desse produto anual tem necessariamente de se decompor nas mesmas três partes e ser distribuído entre os diversos habitantes do país, seja como salário por seu trabalho, lucros de seu capital ou renda de sua terra. Livro 2, capítulo 2, página 190. Depois de ter decomposto o preço de todas as mercadorias individualmente consideradas, assim como o preço do valor de troca total do produto anual da terra e do trabalho para cada país, em três fontes de renda para o assalariado, o capitalista e o proprietário da terra, salário, lucro e renda fundiária, Adam Smith se vê obrigado a tomar um atalho e introduzir de contrabando um quarto elemento, a saber, o elemento do capital. Isso se realiza por meio da distinção entre renda bruta e renda líquida. Cita: a renda bruta de todos os habitantes de um grande país compreende o produto anual total de suas terras e de seu trabalho. A renda líquida compreende a parte que lhes fica disponível depois de deduzidos os custos de manutenção. Em primeiro lugar, de seu capital fixo e em segundo lugar, de seu capital circulante, ou seja, a parte que, sem afetar o seu capital, eles podem incluir em seu fundo de consumo ou gastar para sua subsistência, conforto e prazer. Do mesmo modo, sua riqueza real é proporcional não à sua renda bruta, mas à sua renda líquida. Idem, página 190. Sobre isso, cabe observar. Ponto 4. Adam Smith ocupa-se expressamente aqui apenas da produção simples, não da reprodução em escala ampliada ou acumulação. Ele fala apenas dos gastos para a manutenção do capital em funcionamento. A renda líquida é igual à parte do produto anual, seja da sociedade, seja do capitalista individual, que pode entrar no fundo de consumo.
Mas o volume desse fundo não deve afetar o capital em funcionamento. Logo, uma parcela do valor do produto individual, assim como do social, não se decompõe em salário nem em lucro ou renda fundiária, mas em capital. Ponto 5. Adam Smith foge de sua própria teoria com a ajuda de um jogo de palavras distinguindo entre gross e net revenue, renda bruta e renda líquida. Tanto o capitalista individual como a classe inteira dos capitalistas, ou seja, a chamada nação, recebe no lugar do capital consumido na produção um produto mercadoria cujo valor representável em partes proporcionais desse próprio produto repõe, por um lado, o valor de capital empregado constituindo assim uma renda, ou no sentido mais literal da palavra, um crédito ou rédito, particípio de revenir, retornar. Mas, nota bene, uma renda de capital ou ainda um rédito de capital, por outro lado, componentes de valor distribuídos entre os diversos habitantes do país, seja como salário para o seu trabalho, lucros de seu capital ou renda de sua terra, ou seja, tudo aquilo que na vida cotidiana entende-se por renda. Desse modo, o valor do produto integral constitui uma renda para outrem, para o capitalista individual ou para o país inteiro, mas há, por um lado, um rédito de capital e, por outro, rendas que diferenciam ou que diferem desse rédito. Assim, o que havia sido eliminado da análise do valor da mercadoria em seus diversos componentes é agora sorrateiramente reintroduzido por meio da ambiguidade da palavra rédito, mas só pode ser apropriado daqueles componentes do valor do produto que já existiam neste. Se o capital há de ser ganho como renda, é preciso que ele tenha sido previamente gasto. Prossegue Adam Smith. Cita: a mais baixa taxa de lucro ordinária tem de ser sempre maior do que aquela suficiente para compensar as perdas ocasionais a que está exposta toda a utilização do capital. Apenas esse excedente representa o lucro puro ou líquido. Que capitalista entende por lucro os desembolsos necessários do capital? Cita: o que se chama lucro bruto costuma abranger não só esse excedente, como também a parte retida para compensar tais perdas extraordinárias. Livro 1, capítulo 9, página 72. Mas isso significa apenas que uma parte do mais-valor, considerada como parte do lucro bruto, deve constituir um fundo de seguros para a produção. Esse fundo de seguros é criado por uma parte do trabalho excedente que, desse modo, produz diariamente capital, isto é, o fundo destinado à reprodução. No que concerne a desembolso para a manutenção do capital fixo, etc., vejam-se as passagens citadas anteriormente. A reposição com o capital novo do capital fixo consumido não constitui um novo investimento de capital, mas apenas a renovação do velho valor de capital sob uma nova forma. Mas, no que diz respeito à reparação do capital fixo que Adam Smith inclui, também entre os custos de manutenção, seu custo integra o preço do capital adiantado. O fato de o capitalista, em vez de investir esse capital de uma só vez, pode investi-lo gradualmente, à medida que isso se faça necessário e tomando-o de um lucro já obtido. Não altera em nada a fonte desse lucro. O componente de valor do qual esse produto provém demonstra apenas que o trabalhador fornece trabalho excedente tanto para o fundo de seguros como para o de reparações. As explicações de Adam Smith sobre o capital fixo se reduzem, de fato, a sustentar que esse constitui a parte do capital adiantado que está fixa no seu processo de produção, ou, como diz ele, a página 187, que fornece ganho ou lucro sem necessidade de circular ou mudar de proprietário. Ou, como se lê na página 185, é a parte que permanece em sua posse, na do usuário, ou que se conserva na mesma forma. Nota da tradução. Na segunda edição, este parágrafo foi suprimido. Adam Smith nos explica agora que é necessário excluir da renda líquida, isto é, da renda em sentido específico, todo o capital fixo, mas também a parte integral do capital circulante requerida para a manutenção e para o reparo do capital fixo, assim como para a renovação da realidade, todo o capital que não existia numa forma natural destinado ao fundo de consumo. Cita: todo o gasto para a manutenção do capital fixo tem evidentemente de ser excluído da renda líquida da sociedade. Nem os materiais necessários para manter em boas condições máquinas e instrumentos industriais úteis, nem o produto do trabalho necessário para moldar esses materiais em sua forma adequada podem jamais formar parte dessa renda. O preço desse trabalho pode, de fato, constituir uma parte dela, já que os trabalhadores assim ocupados podem lançar o valor total de seu salário em seu fundo reservado para o consumo direto.
mas em outros tipos de trabalho, tanto o preço, isto é, o salário pago por esse trabalho, como o produto no qual esse trabalho se incorpora, entram nesse fundo de consumo. O preço entra no fundo de consumo dos trabalhadores, o produto no de outras pessoas, cuja subsistência, conforto e prazeres são aumentados pelo trabalho desses trabalhadores. Livro 2, capítulo 2, páginas 190 e 191. Adam Smith depara-se nesse momento com uma distinção muito importante entre os trabalhadores que atuam na produção dos meios de produção e aqueles que atuam na produção direta de meios de consumo. O valor do produto mercadoria dos primeiros contém um componente igual à soma dos salários, ou seja, o valor da parcela do capital investida na compra de força de trabalho. Essa parcela de valor existe corporalmente como certa cota dos meios de produção produzidos por esses trabalhadores. O dinheiro que se recebe como salário constitui para eles uma renda, mas seu trabalho não produz ou não produziu produtos consumíveis, nem para si mesmo, nem para outro. Por si mesmos, esses produtos não constituem, pois, elemento algum da parte do produto anual destinado a fornecer o Fundo Social de Consumo, a única esfera na qual a renda líquida é realizada. Adam Smith se esquece de acrescentar aqui que o valor que vale para os salários vale também para o componente do valor dos meios de produção, que como mais valor constitui sob as categorias do lucro e renda fundiária a renda, em primeira instância, do capitalista industrial. Tais componentes de valor existem também nos meios de produção, em produtos não consumíveis. Somente depois de transformados em dinheiro é que podem retirar dos meios de consumo produzidos pelo segundo tipo de trabalhadores uma quantidade adequada a seu preço e transferi-la ao fundo de consumo individual de seus possuidores. Com tanto mais razão, no entanto, Adam Smith deveria ter percebido que a parcela do valor dos meios de produção anualmente gerados, parcela que é igual ao valor dos meios de produção que atuam no interior dessa esfera de produção, dos meios de produção com os quais fabricam os meios de produção, ou seja, uma parcela do valor igual ao valor do capital constante aqui empregada, está absolutamente excluída de qualquer componente de valor que forma a renda, não só pela forma natural da qual tal parcela de valor existe, mas por sua função de capital. Com relação ao segundo tipo de trabalhadores que produzem diretamente os meios de consumo, as definições de Adam Smith não são plenamente exatas. Ele afirma de fato que nesse tipo de trabalho, ambos, o preço do trabalho e o produto, entram no fundo para o consumo imediato. O preço, isto é, o dinheiro obtido do salário, no fundo de consumo dos trabalhadores e o produto no de outras pessoas, cuja subsistência, conforto e prazeres são aumentados pelo trabalho desses trabalhadores. Mas o trabalhador não pode viver do preço de seu trabalho, do dinheiro com o qual seu salário é pago. Ele realiza esse dinheiro quando compra com ele meios de subsistência ou meios de consumo. Estes podem, em parte, consistir de tipos de mercadoria que ele mesmo produziu. Por outro lado, seu próprio produto pode ser de tal natureza que só entre no consumo dos exploradores de trabalho. Depois de ter excluído inteiramente o capital fixo da renda líquida de um país, prossegue Adam Smith, cita: mas, embora todo o gasto de manutenção do capital fixo permaneça assim necessariamente excluído da renda líquida da sociedade, não é o mesmo que ocorre, no entanto, com o desembolso destinado à conservação do capital circulante. Das 4 partes de que se compõe este último, dinheiro, meios de subsistência, matérias-primas e produtos acabados, as 3 últimas, como já dissemos, são regularmente extraídas dele e transferidas ou para o capital fixo da sociedade ou para o estoque destinado ao consumo imediato. A parte dos artigos consumíveis, que não é aplicada na manutenção do primeiro, o capital fixo, passa invariavelmente a este último, ao estoque destinado ao consumo direto, e constitui uma parte da renda líquida da sociedade. Assim, a manutenção dessas 3 partes do capital circulante não subtrai da renda líquida da sociedade nenhuma porção do produto anual, a não ser aquela necessária para a manutenção do capital fixo. Idem, páginas 191 e 192. Isso é tão somente a tautologia de que parte do capital circulante, que não serve para a produção dos meios de produção, entra na produção dos meios de consumo, seja na parte do produto anual destinada a formar o fundo de consumo da sociedade. Mas, importante é o que daí se segue. Cita: o capital circulante de uma sociedade é, sob esse aspecto, diferente daquele de um indivíduo. O de um indivíduo está totalmente excluído de fazer parte de sua renda líquida,
que tem de consistir inteiramente em seus lucros, mas, embora o capital circulante de cada indivíduo constitua uma parte do capital da sociedade a qual o indivíduo pertence, nem por isso aquele capital está incondicionalmente excluído da renda líquida da sociedade, podendo constituir uma parte dessa renda, ainda que todas as mercadorias na loja de um comerciante varejista não possam de modo algum ser colocadas no estoque destinado ao seu próprio consumo imediato. Elas podem, no entanto, ser colocadas no fundo de consumo de outras pessoas, que a partir de uma renda obtida por meio de outro fundo, podem regularmente repor ao comerciante o valor das mercadorias junto de seus lucros, sem com isso ocasionar qualquer diminuição do seu capital ou do capital das outras pessoas. Idem. Aqui somos informados, portanto. Ponto 1. Assim como o capital fixo e o capital circulante necessário à produção, Smith se esquece do funcionamento, e manutenção do primeiro, também o capital circulante de cada capitalista individual empregado na produção de meios de consumo encontra-se totalmente excluído da renda líquida desse capitalista, renda que só pode consistir de seus lucros. Portanto, a parte de seu produto mercadoria que repõe esse capital não pode ser diluída em componentes de valor que constituem renda para ele. Ponto 2. O capital circulante que cada capitalista individual o capital circulante de cada capitalista individual forma uma parte do capital circulante da sociedade, exatamente como cada capital fixo individual. Ponto 3. O capital circulante da sociedade, embora seja apenas a soma dos capitais circulantes individuais, possui um caráter diferente daquele do capital circulante de cada capitalista individual. Este último capital jamais pode constituir uma parte da renda desse capitalista. No entanto, uma fração do primeiro, aquela composta de meios de consumo, pode, ao mesmo tempo, constituir uma parte da renda da sociedade, ou, como dizia Smith há pouco, não é necessário que da renda líquida da sociedade seja subtraída uma porção do produto anual. Na realidade, o que Adam Smith chama aqui de capital circulante compõe-se do capital mercadoria produzido anualmente e que os capitalistas produtores de meios de consumo lançam a cada ano na circulação. Esse seu produto mercadoria anual consiste integralmente de artigos consumíveis e forma assim o fundo em que se realizam os gastos ou gastam as rendas líquidas, inclusive os salários da sociedade. Em vez de eleger como exemplo as mercadorias da loja do comerciante varejista, Adam Smith deveria ter escolhido as massas de produtos estocados nos armazéns dos capitalistas industriais. Se tivesse sintetizado os blocos de ideias que a ele se impunham, num primeiro momento, em seu estudo da reprodução daquilo que ele denomina capital fixo e agora daquilo que ele chama capital circulante, Adam Smith teria chegado ao seguinte resultado. Ponto 1. O produto social anual consiste em dois setores. O primeiro compreende os meios de produção, o segundo os meios de consumo, e ambos devem ser estudados separadamente. Ponto 2. O valor total da parcela do produto anual composta de meios de produção se distribui da seguinte maneira. Uma parcela de valor é apenas o valor dos meios de produção consumidos na fabricação daqueles meios de produção, ou seja, apenas o valor de capital que reaparece em forma renovada. A segunda parcela é igual ao valor do capital desembolsado em força de trabalho ou igual à soma dos salários pagos pelos capitalistas dessa esfera de produção. Por fim, a terceira parcela de valor constitui a fonte dos lucros, inclusive a renda fundiária dos capitalistas industriais dessa categoria. O primeiro componente, de acordo com Adam Smith, a parcela de capital fixo produzida de todos os capitais individuais ativos neste primeiro setor, é abertamente excluído da renda líquida, jamais podendo formar uma parte dela, seja essa renda líquida do capitalista individual, seja a da sociedade. Ele funciona sempre como capital, nunca como renda. Nesse aspecto, o capital fixo de qualquer capitalista individual não se diferencia em nada do capital fixo da sociedade. Mas as outras parcelas de valor do produto anual da sociedade, que consistem em meios de produção, parcelas de valor que também existem, portanto, em parcelas alíquotas dessa massa total de meios de produção, constituem, ao mesmo tempo, rendas para todos os agentes envolvidos nessa produção, salários para os trabalhadores, lucros e rendas fundiárias para os capitalistas. Para a sociedade, porém, elas não constituem renda, mas capital, ainda que o produto anual da sociedade consista apenas da soma dos produtos dos capitalistas individuais, a ela pertencentes. Por sua natureza, elas são geralmente aptas a funcionar somente como meios de produção, e mesmo
àquelas que, em caso de necessidade, poderiam funcionar como meios de consumo, estão destinadas a servir de matérias-primas ou matérias auxiliares de uma nova produção. Somente funcionam como tais, portanto, como capital, não nas mãos de quem as produz, mas de quem as utiliza, a saber. Ponto 3. Os capitalistas do segundo setor, os produtores diretos de meios de consumo. Elas repõem para esses capitalistas o capital consumido na produção de meios de consumo, na medida em que esse capital não tenha sido convertido em força de trabalho e, portanto, não consista da soma dos salários dos trabalhadores desse segundo setor, ao passo que esse capital consumido, que agora existe na forma de meios de consumo nas mãos dos capitalistas que os produzem, constitui, por sua vez, ou seja, do ponto de vista social, o fundo de consumo no qual os capitalistas e os trabalhadores do primeiro setor realizam sua renda. Se tivesse continuado sua análise até esse ponto, faltaria muito pouco para a solução de todo o problema. Ele quase matou a charada, pois já havia observado que determinadas parcelas de valor de um tipo específico, meio de produção, dos capitais mercadorias, das quais se formam os produtos anuais, total da sociedade, constituem de fato renda para os trabalhadores e capitalistas individuais que atuam em sua produção, mas não um componente da renda da sociedade. Ao passo que uma parcela de valor de outro tipo, meios de consumo, embora seja valor de capital para seus proprietários individuais, os capitalistas que atuam nessa esfera de investimento, forma apenas uma parte da renda social. Do que foi dito, porém, já podemos concluir o seguinte. Primeiro, embora o capital social seja apenas igual à soma dos capitais individuais e, por conseguinte, também do produto mercadoria, ou capital mercadoria anual da sociedade seja igual à soma dos produtos mercadorias desses capitais individuais, embora, portanto, a análise de valor mercadoria em seus componentes, análise que vale para todo o capital mercadoria individual, também tenha de valer para o capital mercadoria na sociedade inteira, e demonstre essa validade em seu resultado, a forma da manifestação que esses componentes aumentam no processo social de produção e reprodução inteiro é uma forma distinta. E segundo, mesmo sobre o solo da reprodução simples ocorre não apenas a produção de salário, capital variável e mais valor, mas produção direta de um valor de capital novo e constante, embora a jornada de trabalho consista apenas de duas partes. Uma na qual o trabalhador repõe o capital variável, na verdade produz um equivalente para a compra de sua força de trabalho, e outra em que ele produz mais valor, lucro, renda fundiária, etc. O trabalho diário gasto na reprodução dos meios de produção e cujo valor se decompõe em salários e mais valor. Se realiza em novos meios de produção, que, porém, o que repõe a parte constante do capital gasta na produção dos meios de consumo. As dificuldades principais, cuja maior parte foi resolvida nas páginas precedentes, não se apresentam no exame da acumulação, mas no da reprodução simples, razão pela qual tanto Adam Smith no livro 2 como anteriormente Kesney no Tableau économique partem da reprodução simples sempre que se trata do movimento do produto anual da sociedade e da produção desse produto mediada pela circulação. Ponto 2. Adam Smith, a decomposição do valor de troca em valor mais mercadoria, ou mais valor. Nota da tradução, acréscimo de Engels, Nia. O dogma de Adam Smith, segundo o qual o preço do valor de troca de toda mercadoria individual e, portanto, de todas as mercadorias que formam o produto anual da sociedade, ele pressupõe sempre, de um modo correto, a produção capitalista. É integrada por três componentes, ou se decompõe em salário, lucro e renda fundiária. Pode ser reduzido a isto: o valor das mercadorias é igual a valor mais mercadorias, isto é, igual ao valor do capital variável adiantado mais o mais valor. Eu li errado, vou ler novamente. O valor das mercadorias é igual a capital variável adiantado mais valor. Isto é igual ao valor de capital variável adiantado mais o mais valor. E, de fato, essa redução de lucro e renda fundiária a uma unidade comum que denominamos mais valor, ou M, pode ser aqui efetuada com autorização expressa de Adam Smith, como demonstram as citações seguintes, nas quais deixamos de lado, por ora, todos os pontos secundários, e, em particular, todo desvio real ou aparente em relação ao dogma, de que o valor mercadoria consiste exclusivamente em elementos que denominamos capital variável mais valor. Na manufatura, cita: o valor
que os trabalhadores adicionam aos materiais se decompõem em duas partes, das quais uma paga seus salários e a outra os lucros de seu empregador sobre o conjunto do capital por ele adiantado em material e salário. Livro 1, capítulo 6, página 40 e 41. Cita: embora o salário do manufaturador, o trabalhador da manufatura, lhe seja adiantado por seu patrão, o primeiro, na realidade, não custa nada ao segundo, uma vez que, em geral, o valor desse salário, juntamente com o lucro, é retido no valor aumentado do objeto no qual o trabalho é aplicado. Livro 2, capítulo 3, página 221. A parcela do capital desembolsada para sustentar o trabalho produtivo, depois que ela lhe, ao empregador, serviu no funcionamento de um capital, constitui uma renda para eles, os trabalhadores. Ibidem, página 223. No capítulo supracitado, Adam Smith diz expressamente, cita: o produto anual inteiro da terra e do trabalhador de cada país divide-se por si mesmo em duas partes. Uma delas, frequentemente maior, destina-se em primeira instância a repor um capital e a renovar as provisões, matérias-primas e produtos acabados que foram subtraídos de um capital, e outra destina-se a formar uma renda, seja ao proprietário desse capital como o lucro de seu capital, seja para outrem como a renda de sua propriedade fundiária. Ibidem, página 222. Apenas uma parte do capital, como já lemos em Adam Smith, constitui simultaneamente renda para alguém, a saber, a parte investida na compra do trabalho produtivo. Num primeiro momento, tal parte, o capital variável, desempenha nas mãos do empregador e para ele a função de um capital, e em seguida forma uma renda para o próprio trabalhador produtivo. O capitalista transforma uma parte de seu valor em capital, em força de trabalho e precisamente por isso em capital variável. É apenas por hora dessa transformação que não só essa parte do capital, mas seu capital inteiro funciona como capital industrial. O trabalhador, o vendedor da força de trabalho, recebe o valor dessa parte do capital sob a forma de salário. Em suas mãos, a força de trabalho não é mais que mercadoria vendável, mercadoria de cuja venda ele vive e que constitui, assim, sua única fonte de renda. Como capital variável, a força de trabalho só funciona nas mãos de seu comprador, o capitalista, e este adianta seu preço de compra apenas aparentemente, uma vez que o valor dessa mercadoria lhe foi previamente fornecido pelo trabalhador. Depois de nos ter mostrado que o valor do produto na manufatura igual a variável, capital variável adiantado, e mais valor, em que mais valor é o lucro do capitalista, Adam Smith nos diz que na agricultura os trabalhadores, além, cita, da reprodução de seu valor, que é igual ao seu próprio consumo, e ao capital variável, que os emprega, aumentado do lucro do proprietário, realizam, além do capital do arrendatário e de todo o seu lucro, a reprodução regular da renda do proprietário fundiário. Nota da tradução. Em Adam Smith, ou Ibidem, capítulo 5, página 243. O fato de a renda acabar nas mãos do proprietário fundiário é irrelevante para a questão aqui considerada. Antes de chegar em suas mãos, ela tem de passar pelas mãos dos arrendatários, isto é, do capitalista industrial. Antes de se tornar renda para alguém, precisa ser um componente de valor do produto. Tanto a renda fundiária como o lucro são, no próprio Adam Smith, meros componentes do mais-valor, os quais o trabalhador produtivo reproduz constantemente ao mesmo tempo que reproduz seu próprio salário. Isto é, o valor do capital variável. Renda fundiária e lucros são, portanto, partes do mais-valor, de modo que em Adam Smith, o preço de todas as mercadorias se decompõe em capital variável adiantado mais valor. O dogma de que o preço de todas as mercadorias, portanto também do produto mercadoria anual, decompõe-se em salário mais o lucro mais a renda fundiária, assume inclusive na parte esotérica, que eventualmente se revela da obra de Adam Smith, a forma de que o valor de toda mercadoria, portanto, também do produto mercadoria anual da sociedade, é igual a capital variável adiantado mais valor, que é igual ao valor de capital desembolsado em força de trabalho e continuamente reproduzido pelo trabalhador, mais o mais-valor que esse trabalhador adiciona por meio do seu trabalho. Esse resultado em Adam Smith revela-nos, ao mesmo tempo, como veremos mais adiante, a fonte de sua análise unilateral dos componentes nos quais o valor da mercadoria pode ser decomposto. Mas a circunstância de que esses componentes constituem ao mesmo tempo diferentes fontes de renda para as diferentes classes que atuam na produção não guardam relação alguma com a determinação da grandeza alcançada por cada um desses componentes
e com o limite de sua soma de valor. Quando Adam Smith diz salário, lucro e renda fundiária são três fontes originárias de toda a renda, assim como de todo o valor de troca, qualquer outra renda é em última instância derivada de uma ou outra dessas três partes. Livro 1, capítulo 6, página 43. Isso dá margem a todo tipo de quiprocós. Primeiro, todos os membros da sociedade não diretamente envolvidos na produção, seja do meio de trabalho, seja de outra maneira, só podem obter em primeira instância sua parte do produto mercadoria anual, ou seja, seus meios de consumo, das mãos das classes às quais o produto recai originalmente: os trabalhadores produtivos, os capitalistas industriais e os proprietários fundiários. Nesse sentido, suas rendas derivam materialmente do salário dos trabalhadores produtivos, do lucro e da renda fundiária, aparecendo assim como rendas derivadas em oposição àquelas rendas originárias. Por outro lado, no entanto, os destinatários dessas rendas, derivadas nesse sentido, recebem-nas por intermédio de sua função social como rei, padre, professor, prostituta, recruta e assim por diante. Assim, podem considerar essas suas funções como as fontes originárias de suas rendas. Segundo, e aqui a ridícula tolice de Adam Smith atinge seu ápice. Depois de ter começado por definir corretamente os componentes de valor das mercadorias e a soma do produto de valor neles incorporado, demonstrando então como esses componentes formam tantas fontes distintas de renda, depois de assim ter reduzido as rendas com base no valor, ele toma a direção oposta, que a partir de então permanece sua concepção predominante e converte as rendas de componentes em fontes originárias de todo o valor de troca, escancarando com isso as portas para a economia vulgar. Nota 39. Reproduzo essa frase textualmente, tal como ela aparece no manuscrito, embora no presente contexto ela pareça contradizer tanto a sentença anterior como a seguinte. Essa contradição aparente se desfaz mais adiante no subitem 4, Capital e Renda, em Adam Smith, Frederick Engels, conforme página 479, nota da tradução. Veja nosso Rocher, nota da tradução. Não se trata aqui de uma referência a William Rocher e sua obra, Stuttgart, Augsburg, 1858, mas antes a Eugène Düren, em suas notas marginais, a obra de Düren, Kriegsgeschichte. Marx observa repetidamente que esse autor utilizou-se da obra de Rocher sem mencioná-lo, razão pela qual os estudantes de História das Ideias Econômicas deveriam basear-se no original Rocher e não na cópia. Düren, conforme Mega 2.2/11, Berlim, Goethe, 1985, página 1608, nota da tradução. Vejamos agora como Adam Smith procura exorcizar a parte constante do capital do corpo do valor mercadoria. Cita: no preço do cereal, por exemplo, a parte paga da renda do proprietário fundiário. Item ponto 3, a parte constante do capital. Nota da tradução, acréscimo de Frederick Engels. A origem desse componente de valor guarda tão pouca relação com as circunstâncias de que ele é pago ao proprietário fundiário e constitui para este último uma renda sob a forma de renda fundiária, quanto a origem dos outros componentes do valor guarda relação com o fato de que, como lucro e salário, eles constituem fontes de renda. Cita: outra parte paga o salário e a manutenção dos trabalhadores e do gado de trabalho, acrescenta ele, empregados em sua produção, e a terceira paga o lucro do arrendatário. Essas três partes parecem, de fato, elas parecem constituir o preço inteiro do cereal, seja diretamente, seja em última análise. Nota 40. Abstraímos aqui do fato de que Adam Smith foi particularmente infeliz na escolha de seu exemplo. O valor do cereal só é decomposto em salário, lucro e renda fundiária porque o alimento consumido pelo gado de trabalho é considerado como salário do gado de trabalho, e o gado de trabalho como trabalhadores assalariados, de modo que o trabalhador assalariado, por sua vez, é também considerado gado de trabalho. Adendo do manuscrito 2, Frederick Engels. Esse preço inteiro, isto é, a determinação de sua grandeza, é absolutamente independente de sua distribuição entre três tipos de pessoas. Cita: uma quarta parte pode parecer necessária para repor o capital do arrendatário ou o desgaste de seu gado de trabalho e outros instrumentos agrícolas. Mas é preciso considerar que o preço de todo instrumento agrícola, por exemplo, de um cavalo de trabalho,
é ele mesmo um agregado das mesmas três partes, a renda da terra sobre a qual ele é criado. O trabalho empregado em sua criação e o lucro do arrendatário, que adianta tanto a renda dessa terra como o salário desse trabalho, assim, embora o preço do cereal possa repor tanto o preço quanto os custos de manutenção do cavalo, o preço inteiro continua a se decompor, imediatamente ou em última instância, nas mesmas três partes, renda fundiária, trabalho, e ele quer dizer salários, e lucro. Livro 1, capítulo 6, página 42. Isso é literalmente tudo que Adam Smith apresenta para a fundamentação de sua impressionante doutrina. Sua prova consiste simplesmente na repetição da mesma afirmação. Ele admite, por exemplo, que o preço do cereal consiste não só em capital variável adiantado mais valor, como também no preço dos meios de produção consumidos na produção de cereal, ou seja, num valor de capital não investido em força de trabalho pelo arrendatário. Porém, diz ele, os preços de todos esses meios de produção se decompõem em capital variável adiantado mais valor, do mesmo modo como o preço do cereal. Adam Smith se esquece apenas de acrescentar, e além disso, nos preços dos meios de produção consumidos em sua própria criação. Ele nos faz passar de um ramo da produção a outro, e deste novamente a um terceiro. A objeção de que o preço inteiro das mercadorias se decompõe imediatamente ou em última instância em capital variável adiantado mais valor, só não seria uma fuga inócua se ele conseguisse demonstrar que os produtos mercadorias cujo preço se decompõe imediatamente em capital ou preço de meios de produção consumidos mais capital adiantado variável mais valor, finalmente compensados por produtos mercadorias que repõem plenamente aqueles meios de produção consumidos, e por sua vez são produzidos mediante o simples desembolso de capital variável, isto é, de capital desembolsado em força de trabalho. O preço desses produtos mercadorias seria então imediatamente igual a capital variável adiantado mais valor. Por conseguinte, o preço dos primeiros, capital ou preço dos meios de produção, mais valor, mais capital variável adiantado, em que C representa a parte constante do capital. Seria, por fim, descomponível em capital variável adiantado mais valor. O próprio Adam Smith não acreditou ter fornecido tal prova com seus exemplos dos coletores de Scott Peddlers, os quais, segundo ele, primeiro, não fornecem mais valor de nenhum tipo, mas produzem apenas seu próprio salário. Segundo, não empregam nenhum meio de produção. A verdade, no entanto, é que eles os empregam na forma de cestos, sacos e outros recipientes para carregar as pedras. Vimos anteriormente que o próprio Adam Smith descarta mais tarde sua própria teoria, sem, no entanto, estar consciente de suas contradições. Mas estas têm sua fonte precisamente em suas premissas científicas. O capital convertido em trabalho produz um valor maior do que o seu próprio. Como? Diz Adam Smith, pelo fato de que o trabalhador, durante o processo de produção, atribui às coisas por ele trabalhadas um valor que constitui não só um equivalente para seu próprio preço de compra, mas também um mais valor, lucro e renda fundiária, apropriados não por ele, mas por seus empregadores. Isso é tudo o que fazem e tudo o que podem fazer, e o que vale para o trabalhador industrial de um dia vale também para o trabalho de uma classe capitalista inteira que põe em movimento durante um ano o capital. Assim, a massa total do produto de valor anual da sociedade só pode se decompor em capital variável adiantado mais valor, isto é, num equivalente que permite aos trabalhadores repor o capital gasto na compra de sua força de trabalho e no valor adicional que, além disso, eles têm de fornecer a seus empregadores. Mas esses dois elementos de valor das mercadorias constituem, ao mesmo tempo, fontes de renda para as diversas classes engajadas na reprodução. A primeira é fonte de salário, a renda dos trabalhadores, e da segunda o mais valor. O capitalista industrial toma parte para si na forma do lucro e cede outro ao proprietário de terras na forma de renda fundiária, de onde, portanto, poderia provir outro componente de valor, uma vez que o produto de valor anual não contém outros elementos além de capital variável adiantado mais valor. Encontramos-nos aqui no terreno da reprodução simples. Como a soma inteira do trabalho anual se decompõe de trabalho necessário para a reprodução do valor de capital desembolsado, em força de trabalho e em trabalho necessário para a criação de mais valor, de onde poderia sair o trabalho para a produção de um valor de capital não desembolsado em força de trabalho? A questão se apresenta da seguinte forma. 1. Adam Smith
determina o valor de uma mercadoria com base na qualidade do trabalho que o trabalhador assalariado adiciona ao objeto de trabalho. Ele diz literalmente aos materiais, pois está lidando com a manufatura, que já opera com o produto do trabalho. Mas isso em nada altera a questão. O valor que o trabalhador adiciona a uma coisa é a expressão de Adam Smith. É absolutamente independente da questão de se esse objeto ao qual se adiciona valor tem ele mesmo algum valor, antes dessa adição ou não. O trabalhador cria, portanto, um produto de valor na forma de mercadoria. De acordo com Adam Smith, tal produto é, por um lado, um equivalente de seu salário, e essa parte é determinada pela grandeza de valor de seu salário. Conforme essa grandeza for maior ou menor, ele tende a adicionar mais trabalho para produzir ou reproduzir um valor igual àquele de seu salário. Por outro lado, no entanto, o trabalhador adiciona um trabalho ulterior, ultrapassando o limite estabelecido a esse trabalho, e cria mais valor para o capitalista que o emprega. Se esse mais-valor permanece inteiramente nas mãos do capitalista ou se o transfere fracionalmente a terceiros, é algo que não altera em absolutamente nada, seja a determinação qualitativa, o fato de ele ser em geral mais-valor, seja a quantitativa, relativa à grandeza do mais-valor adicionado pelo trabalhador assalariado. Ele é valor, tanto quanto qualquer outra parcela de valor do produto, mas se distingue pelo fato de que o trabalhador não recebeu por ele equivalente algum, nem o receberá posteriormente. Esse valor é, ao contrário, apropriado pelo capitalista sem qualquer equivalente. O valor total da mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho despendida pelo trabalhador em sua produção. Uma parcela desse valor total se determina como igual ao valor do salário, isto é, um equivalente do salário. A segunda parte, o mais-valor, é, portanto, necessariamente determinada como igual ao valor total do produto, menos a parcela de seu valor que serve de equivalente ao salário. Ou seja, é aqui igual à quantidade que no produto de valor criado pela fabricação da mercadoria excede aquela parcela de valor desse produto que é igual ao equivalente do salário. 2. O que se aplica a uma mercadoria produzida no estabelecimento industrial individual por cada trabalhador individual, aplica-se também ao produto anual de todos os ramos do negócio. O que se aplica ao trabalho diário de um trabalhador produtivo individual, aplica-se também ao trabalho anual posto em movimento pela classe inteira de trabalhadores produtivos. Ela fixa a expressão de Smith no produto anual, um valor total determinado pela quantidade do trabalho anual despendido. E esse valor total se decompõe numa parte determinada por aquela fração do trabalho anual na qual a classe trabalhadora cria um equivalente de seu salário anual, ou mais propriamente, esse salário mesmo, e numa outra parte determinada pelo trabalho anual adicional no qual o trabalhador cria um mais-valor para a classe capitalista. O produto de valor anual contido no produto anual consiste, portanto, de apenas dois elementos: o equivalente do salário anual recebido pela classe trabalhadora e o mais-valor anualmente fornecido à classe capitalista. Mas o salário anual constitui a renda da classe trabalhadora e a soma anual dos mais-valor. A renda da classe capitalista, sim, a renda da classe capitalista. Assim, ambos representam e essa visão é correta quando se descreve a reprodução simples, a participação relativa no fundo anual para o consumo e se realizam nele. Não resta, então, espaço algum para o valor de capital constante para a reprodução do capital que funciona na forma de meio de produção, mas que todas as partes do valor mercadoria que servem como renda coincidem com o produto anual do trabalho destinado ao Fundo Social de Consumo. É algo que Adam Smith afirma expressamente na introdução de sua obra. Cita: explicar em que consistia a renda do povo ou qual a natureza do fundo que fornecia seu consumo anual. Esse é o objetivo desses primeiros 4 livros, página 12. E na primeira frase da introdução, lemos, cita: o trabalho anual de cada nação é o fundo que originalmente a supre de todos os meios de subsistência que ela consome anualmente e que consiste sempre ou no produto direto desse trabalho ou naquilo que, com esse produto, é comprado de outras nações. Página 11. O primeiro erro de Adam Smith está em identificar o valor do produto anual com o produto de valor anual. Este último é apenas produto do trabalho do ano anterior, ao passo que o primeiro inclui, além disso, todos os elementos de valor consumidos para a produção do produto anual, mas que foram produzidos no último ano, em parte, em anos anteriores.
meios de produção cujo valor apenas reaparece e que, no que diz respeito a seu valor, nunca foram ou não foram produzidos nem reproduzidos pelo trabalho despendido durante o último ano. Graças a essa confusão, Adam Smith faz desaparecer a parte constante do valor do produto anual. A própria confusão repousa sobre outro erro fundamental de sua concepção, o fato de ele não distinguir o caráter dúplice do próprio trabalho. Do trabalho que, como dispêndio de força de trabalho, cria valor, como trabalho útil, concreto, cria objetos de uso ou valor de uso. A soma total das mercadorias anualmente fabricadas, ou seja, o produto anual integral, é produto do trabalho útil realizado no ano anterior. Essas mercadorias só existem porque trabalho socialmente aplicado foi despendido num sistema muito ramificado de distintos tipos de trabalhos úteis. Apenas desse modo pôde ser conservado em seu valor total o valor dos meios de produção consumidos para produzi-las. Valor este que reaparece numa nova forma natural, o produto anual total. É, portanto, o resultado do trabalho útil despendido durante o ano. Mas somente uma parte do valor produto anual foi criada durante o ano. Tal parte é o produto de valor anual em que se representa a soma do trabalho posto em movimento durante o mesmo ano. Negrito. Assim, quando Adam Smith afirma na passagem supracitada o trabalho anual de cada nação é o fundo que originalmente provê todos os meios de subsistência que cada nação consome no decorrer do ano, etc., ele se situa unilateralmente do ponto de vista do mero trabalho útil que, com efeito, gerou todos esses meios de subsistência em sua forma consumível. Ele se esquece, porém, de que isso seria impossível sem o concurso dos meios e objetos de trabalho legados pelos anos anteriores e que, por conseguinte, o trabalho anual, tendo criado valor, de modo algum criou o valor integral do produto por ele mesmo confeccionado. Ele se esquece, em suma, de que o produto do valor é menos que o valor produto. Fim do negrito. Embora não se possa reprovar Adam Smith por ele não ter ido mais longe que todos os seus sucessores nessa análise, embora nos fisiocratas já seja possível encontrar uma identificação da direção correta, a verdade é que ele se perde em meio a um caos, e fundamentalmente porque sua concepção esotérica do valor mercadoria, em geral, é continuamente contraditada por concepções esotéricas que costumam predominar em Adam Smith, mesmo que seu instinto científico faça reaparecer de vez em quando seu ponto de vista esotérico. Ponto 4. Capital e renda em Adam Smith. Nota da tradução. Acréscimo de Engels, nota Nida. A parcela de valor de toda a mercadoria e, por conseguinte, também do produto anual, que constitui apenas um equivalente do salário, é igual ao capital adiantado em salário pelo capitalista, isto é, igual aos componentes variáveis do seu capital total adiantado. O capitalista recupera esse componente do valor de capital adiantado graças a um novo componente de valor da mercadoria fornecida pelos assalariados. Seja o capital variável adiantado no sentido de que o capitalista paga em dinheiro a parte que corresponde ao trabalhador de um produto que ainda não está pronto para a venda ou que o está, porém ainda não foi vendido pelo capitalista. Seja ele pago pelo capitalista com o dinheiro recebido na venda da mercadoria fornecida pelo trabalhador ou ainda que o capitalista antecipe esse dinheiro por meio de crédito. Em todos esses casos, o capitalista despende capital variável, que flui para os trabalhadores como dinheiro, e conserva, por outro lado, a posse do equivalente desse valor de capital na parcela de valor de suas mercadorias, mediante a qual o trabalhador produziu novamente a parcela que lhe cabe do valor total dessas mercadorias, ou, em outras palavras, produziu o valor de seu próprio salário. Em vez de dar ao trabalhador essa parcela de valor na forma natural do seu próprio produto, o capitalista lhe paga em dinheiro. Para o capitalista, portanto, o componente variável de seu valor de capital adiantado existe agora em forma mercadoria, ao passo que o trabalhador recebeu em forma dinheiro o equivalente de sua força de trabalho vendida. Enquanto parte do capital adiantado pelo capitalista, a parte que foi convertida em capital variável pela compra da força de trabalho, funciona no próprio processo de produção como força atuante de trabalho e, mediante o dispêndio daquela força, é produzido de novo, ou seja, reproduzido como valor novo em forma mercadoria, e constitui, portanto, reprodução, isto é, nova produção de valor de capital adiantado. O trabalhador gasta o valor ou o preço obtido na venda de sua força de trabalho em meios de subsistência, em meios
para a reprodução de sua força de trabalho. Uma soma de dinheiro igual ao capital variável constitui seu ganho e, por conseguinte, sua renda, que só dura enquanto o trabalhador pode vender sua força de trabalho ao capitalista. A mercadoria do assalariado, sua própria força de trabalho, só funciona como mercadoria quando se incorpora ao capital do capitalista, quando funciona como capital, e por outro lado, o capital do capitalista, que é gasto como capital monetário na aquisição de força de trabalho, funciona como renda nas mãos do vendedor da força de trabalho do assalariado. Aqui se entrelaçam vários processos de circulação e de produção que Adam Smith não distingue. Primeiro, atos pertencentes ao processo de circulação. O trabalhador vende sua mercadoria, a força de trabalho, ao capitalista. O dinheiro com que o capitalista compra é para este o dinheiro investido com vistas à valorização, ou seja, o capital monetário. Esse dinheiro não é gasto, mas adiantado. Esse é o verdadeiro sentido do adiantamento, o avanço dos fisiocratas. Independentemente da questão acerca de onde o capitalista obtém dinheiro, adiantado é para o capitalista todo o valor que ele paga com vistas ao processo de produção, não importando se esse pagamento ocorreu previamente ou pós-festum, ou posteriormente. Tal valor é adiantado ao processo de produção. Aqui ocorre o mesmo que em toda venda de mercadorias. O vendedor cede ao valor de uso, aqui a força de trabalho, e recebe seu valor em dinheiro, realiza seu preço. O comprador entrega seu dinheiro e recebe em troca a própria mercadoria, aqui a força de trabalho. E segundo, no processo de produção, a força de trabalho comprada constitui agora uma parte do capital em operação, e o próprio trabalhador opera aqui apenas como forma natural particular desse capital, distinto dos elementos desse capital existentes sob a forma natural de meio de produção. Durante o processo, o trabalhador agrega ao meio de produção, por ele transformado, em produto um valor que, mediante o dispêndio de sua força de trabalho, é igual ao valor desta última, abstraindo do mais valor. Assim, ele reproduz para o capitalista uma forma de mercadoria, a parte de seu capital que o capitalista lhe adiantou ou que deve adiantar sob a forma de salário. Ele produz para o capitalista um equivalente dessa parte. Produz para o capitalista, portanto, o capital que este lhe poderá adiantar novamente na compra de força de trabalho. Terceiro, na venda de mercadoria, pois, uma parte de seu preço de venda repõe ao capitalista o capital variável por ele adiantado, habilitando tanto o capitalista a voltar a comprar força de trabalho quanto o trabalhador a vendê-la novamente. Em todas as compras e vendas de mercadorias, na medida em que se considerem apenas essas transações, é inteiramente irrelevante o que o vendedor possa fazer com o dinheiro recebido em troca de sua mercadoria e o comprador com o artigo de uso por ele comprado. Portanto, na medida em que se considere somente o processo de circulação, é também inteiramente irrelevante que a força de trabalho comprada pelo capitalista reproduza para ele valor de capital e que, por outro lado, o dinheiro obtido como preço de compra da força de trabalho constitua renda para o trabalhador. A grandeza de valor do artigo comercial do trabalhador, sua força de trabalho, não é afetada nem pelo fato de constituir uma renda para ele, nem porque o uso que o comprador faz de seu artigo comercial produz valor de capital para esse comprador. Porque o valor da força de trabalho, isto é, o preço da venda adequada dessa mercadoria, está determinado pela quantidade de trabalho necessária à sua reprodução. E porque essa quantidade de trabalho, por sua vez, está aqui determinada pela quantidade de trabalho requerida para a produção dos meios de subsistência para o trabalhador, ou seja, a quantidade de trabalho requerida para a conservação de sua vida. O salário se converte na renda com que o trabalhador tem de se sustentar. O que Adam Smith afirma na página 223 é totalmente falso. A parte do capital investida na manutenção do trabalho produtivo, depois de servir a ele, ao capitalista, na função de capital, constitui uma renda para eles, os trabalhadores. O dinheiro com que o capitalista paga a força de trabalho que comprou lhe serve na função de capital, uma vez que, por meio desse dinheiro, incorpora a força de trabalho aos componentes materiais do seu capital, e com isso põe o seu capital em condições de começar a operar como capital produtivo. Distingamos, a força de trabalho é mercadoria, no capital, não capital nas mãos do trabalhador, e constitui para ele uma renda na medida em que possa repetir constantemente sua venda. Depois da venda, durante o próprio processo de produção, ela funciona como capital nas mãos do capitalista. O que aqui opera duas vezes é a força de trabalho, como mercadoria que é vendida a seu valor nas mãos do trabalhador, como força que produz valor e valor de uso nas mãos do capitalista que a comprou.
mas o trabalhador só recebe dinheiro do capitalista depois de lhe ter cedido o uso de sua força de trabalho, depois de esta última já estar realizada no valor do produto do trabalho. O dinheiro que opera duas vezes, primeiro como forma de dinheiro do capital variável e em seguida como salário, antes é a força do trabalho que operou duas vezes, primeiro como mercadoria na venda da força de trabalho, na estipulação do salário a ser pago, o dinheiro atua meramente como medida ideal do valor e, para tanto, não precisa estar em mãos do capitalista. Segundo, no processo de produção em que em poder do capitalista ela funciona como capital, isto é, como elemento criador de valor, de uso de valor, sob a forma de mercadoria, ela já forneceu o equivalente a ser pago ao trabalhador e o fez antes de o capitalista tê-la pago ao trabalhador em forma de dinheiro. Desse modo, o próprio trabalhador cria o fundo de pagamento do qual o capitalista lhe paga, mas isso não é tudo. O dinheiro que o trabalhador recebe é gasto por ele para conservar sua força de trabalho, ou seja, com vistas a, considerando a classe capitalista e a classe trabalhadora em sua totalidade, conservar para o capitalista um instrumento mediante o qual ele pode continuar a ser capitalista. Assim, a compra e venda constante de força de trabalho perpetua, por um lado, a força de trabalho como elemento de capital, elemento mediante o qual o capital aparece como criador de mercadorias, de artigos de uso dotados de valor e além disso, mediante o qual essa parcela do capital que compra a força de trabalho é constantemente restaurada pelo próprio produto da força de trabalho, de modo que o próprio trabalhador cria constantemente o fundo de capital com o qual ele é pago. Por outro lado, a venda constante da força de trabalho se torna fonte sempre renovada da manutenção do trabalhador, e assim sua força de trabalho aparece como a faculdade mediante a qual ele garante a renda da qual vive. Renda aqui não significa mais do que a apropriação de valores operada mediante a venda constantemente reiterada de uma mercadoria, a força de trabalho, processo no qual tais valores servem apenas para a reprodução constante de mercadoria a ser vendida. E nesse sentido, Adam Smith tem razão em dizer que a parcela de valor do produto criado pelo próprio trabalhador, parcela pela qual o capitalista lhe paga um equivalente sob a forma de salário, converte-se em fonte de renda para o trabalhador. Mas isso em nada altera a natureza ou grandeza dessa parcela de valor da mercadoria. Isso como o fato de os meios de produção funcionarem como valores de capital não altera o valor desses meios de produção ou o fato de uma linha reta servir de base para um triângulo ou de diâmetro para uma elipse não altera a natureza da extensão dessa linha. O valor da força de trabalho continua a se determinar de modo tão independente como o valor desses meios de produção. Essa parcela de valor da mercadoria não consiste em renda, como um fator autônomo que o constitui, nem se decompõe em renda. Que esse valor novo, constantemente reproduzido pelo trabalhador, constitua para ele próprio uma fonte de renda, não implica inversamente que sua renda seja uma parte constitutiva do valor novo que ele produz. É a grandeza da parcela que o trabalhador recebe pelo novo valor por ele criado que determina o volume de valor de sua renda, e não o contrário. O fato de essa parcela de novo valor constituir uma renda para ele apenas mostra que ocorre com tal parcela o caráter de sua utilização e guarda tão pouca relação com sua formação quanto com o de qualquer outro valor. Se recebo 10 taléres ou 10 thalers por semana, a circunstância de que esse ganho seja semanal não altera em nada nem a natureza do valor dos 10 thalers, nem sua grandeza de valor. Como no caso de qualquer outra mercadoria, a força de trabalho tem seu valor determinado pela quantidade de trabalho necessária à sua reprodução. Que essa quantidade de trabalho se determine pelo valor dos meios de subsistência ao trabalhador, ou seja, que ela seja igual ao trabalho necessário à reprodução de suas próprias condições de vida. É algo peculiar a essa mercadoria, a força de trabalho, mas não mais peculiar que o fato de que o valor dos animais de carga seja determinado pelo valor dos meios de subsistência à sua conservação, ou seja, pela massa de trabalho humano necessária à produção desses meios. Mas é a categoria renda que provoca aqui todos os males que acometem a teoria de Adam Smith, para quem os diversos tipos de renda constituem os componentes do novo valor mercadoria anualmente criado, produzido, ao passo que inversamente as duas partes em que esse valor mercadoria se decompõe para o capitalista, o equivalente de seu capital variável adiantado em forma de dinheiro na compra do trabalho e a outra parcela de valor que também lhe pertence,
mas que não lhe custou nada, ou seja, o mais-valor, constituem fontes de renda. O equivalente do capital variável é novamente adiantado em força de trabalho e constitui, nesse sentido, uma renda para o trabalhador na forma de seu salário. A outra parcela, o mais-valor, não tendo de repor ao capitalista qualquer adiantamento de capital, pode ser gasta por ele em meios de consumo necessários e de luxo, consumida como renda em vez de constituir um valor de capital de qualquer tipo que seja. O pressuposto dessa renda é o próprio valor mercadoria, e seus componentes só se distinguem para o capitalista na medida em que são ou um equivalente do valor de capital variável, por ele adiantado, ou um excedente acima dele. Ambos não são mais do que força de trabalho despendida durante a produção de mercadorias, posta em movimento no trabalho. Consistem de dispêndio, não de um ganho ou renda, de dispêndio de trabalho. Depois desse quiprocó, em que a renda se converte na fonte de valor mercadoria, em vez de o valor mercadoria ser a fonte de renda, o valor mercadoria aparece agora como algo composto dos diversos tipos de renda. Estes são determinados independentemente uns dos outros e por meio da adição do volume de valor dessas rendas determina-se o valor total das mercadorias. Porém, agora cabe perguntar como é determinado o valor de cada uma dessas rendas, das quais deve surgir o valor mercadoria. Isso ocorre no caso do salário por ser ele o alvo da sua mercadoria, a força de trabalho, e tal valor é determinado, como de qualquer outra mercadoria, pelo trabalho necessário à reprodução dessa mercadoria. Mas o mais-valor, ou melhor, em Adam Smith, suas duas formas, o lucro e a renda, como são determináveis? A explicação aqui não passa de um palavrão vazio. Ora, Smith apresenta o salário e o mais-valor, ou o salário e o lucro, como componentes do valor ou preço das mercadorias, ora e com frequência, quase na mesma frase, como partes nas quais o preço das mercadorias se decompõe. O que significa inversamente que o que é dado em primeiro lugar é o valor mercadoria, e que diferentes partes desse valor dado são atribuídas sob a forma de renda diversas a diferentes pessoas participantes do processo de produção. Isso não é de modo algum idêntico à composição do valor a partir desses três componentes. Se determino separadamente a grandeza de três linhas retas distintas e partindo dessas três linhas como componentes formo uma quarta linha reta igual à soma das suas grandezas, isso não é, em absoluto, a mesma coisa que ocorreria se, tendo diante de mim uma linha reta, eu resolvesse por qualquer motivo dividi-la, decompô-la, por assim dizer, em três partes distintas. No primeiro caso, a grandeza da linha varia inteiramente com a grandeza das três linhas das quais ela é a soma. No segundo caso, a grandeza dos três segmentos está delimitada desde o início pelo fato de constituírem partes de uma linha de dada grandeza. Porém, se nos ativermos ao que há de correto na exposição de Adam Smith, isto é, ao argumento de que o valor novo criado pelo trabalho anual é contido no produto mercadoria anual da sociedade, assim como em toda mercadoria individual ou no produto diário anual, semanal, etc., é igual ao valor do capital variável adiantado, ou seja, a parcela de valor destinada a efetuar uma nova compra de força de trabalho, mais o mais-valor que o capitalista pode realizar, no caso da reprodução simples, e mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, em meios de consumo individual. Se, além disso, nos ativermos ao fato de que Adam Smith confunde o trabalho como criador de valor, como despende de força de trabalho, e o trabalho como criador de valor de uso, isto é, o trabalho despendido em forma útil, adequado a um fim, o resultado é o seguinte: o valor de toda mercadoria é o produto do trabalho, portanto, também é o valor do produto do trabalho anual ou o valor do produto mercadoria anual da sociedade. Mas, como todo trabalho se decompõe em, primeiro, tempo de trabalho necessário durante o qual o trabalhador apenas reproduz um equivalente ao capital adiantado na compra de sua força de trabalho, e segundo, mais trabalho, mediante o qual ele fornece ao capitalista um valor pelo qual este não paga equivalente algum, ou seja, um mais-valor, assim todo valor mercadoria só pode se decompor nessas duas partes distintas e desse modo constitui como salário a renda da classe trabalhadora e como mais-valor a da classe capitalista. Mas, no que diz respeito ao valor de capital constante, isto é, ao valor dos meios de produção consumidos na criação do produto anual, embora não se possa dizer de que modo esse valor entra no valor do novo produto, com exceção da fraseologia de que o capitalista põe esse valor na conta do comprador quando lhe vende sua mercadoria, essa parcela de valor pode, em última instância, e considerando-se que os próprios meios de produção são produto de trabalho,
consistir de um equivalente do capital variável e do mais-valor, do produto do trabalho necessário e de produto do mais-trabalho. Se os valores desses meios de produção funcionam nas mãos de seus usuários como valores de capital, isso não impede que, originalmente, em outras mãos, se os analisarmos a fundo, ainda que anteriormente eles pudessem ser decompostos nas mesmas duas partes de valor, ou seja, em duas fontes distintas de renda. Aqui um ponto está correto, que no movimento do capital social, isto é, da totalidade dos capitais individuais, as coisas se apresentam de outro modo que no caso de cada capital individual considerado em particular, ou seja, do ponto de vista de cada capitalista individual. Para este último, o valor de mercadoria se decompõe primeiro num elemento constante, o quarto diz Smith, e segundo, na soma de salário e mais-valor, ou de salário, lucro e renda fundiária. Do ponto de vista social, desaparece, ao contrário, o quarto elemento de Smith, o valor de capital constante. Quinto item, recapitulação. Nota da tradução, acréscimo de Engels, nota Mia. A fórmula absurda, segundo a qual as três rendas, salário, lucro e renda fundiária, constituem três componentes do valor mercadoria, deriva em Adam Smith de outra fórmula mais plausível, segundo a qual o valor mercadoria decompõe-se nesses três componentes. Também isso é falso, inclusive pressupondo-se que o valor mercadoria seja divisível apenas no equivalente da força de trabalho consumida e no mais-valor por esta criada. Aqui, porém, o erro repousa sobre uma base verdadeira, mais profunda. A produção capitalista se baseia no fato de que o trabalhador produtivo vende sua força de trabalho como mercadoria sua ao capitalista, em cujas mãos ele funciona, então, meramente como elemento de seu capital produtivo. Essa transação, venda e compra da força de trabalho, que pertence à circulação, não só inaugura o processo de produção, como determina implicitamente seu caráter específico. A produção de um valor de uso e mesmo de uma mercadoria, pois tal produção também pode ser realizada por trabalhadores produtivos independentes, é aqui mero meio para a produção de mais valor absoluto e relativo para o capitalista. Ora, na análise do processo de produção, vimos como a produção de um mais-valor absoluto e relativo determina, primeiro, a duração dos processos de trabalho diário e absoluto e relativo. Determina, primeiro, a duração do processo de trabalho diário e, segundo, a configuração social e técnica do processo de produção capitalista. No interior desse mesmo processo, efetua-se a distinção entre mera conservação de valor, do valor constante de capital, reprodução efetiva de valor adiantado, equivalente à força de trabalho, e produção de mais-valor, isto é, de valor pelo qual o capitalista não adianta equivalente algum, nem previamente, nem posteriormente. Nota da tradução? No manuscrito 8, página 13, ergue-se o seguinte texto entre chaves. Pois, para ele, o capitalista está adiantado todo o valor que ele paga com vistas ao processo de produção, não importando se isso ocorre antes ou posteriormente. Ele é adiantado para o próprio processo de produção. Por isso, Kesney define corretamente todos os elementos do capital produtivo como avanços ou adiantamentos. A apropriação de mais-valor, de um valor que excede o equivalente do valor adiantado pelo capitalista, embora introduzida pela compra e venda da força de trabalho, é um ato que se completa no interior do próprio processo de produção e deste constitui um momento essencial. O ato introdutório, que forma um ato de circulação, a compra e venda da força de trabalho, repousa, por sua vez, sobre uma distribuição dos elementos de produção que é anteriormente e pressuposta à distribuição dos produtos sociais, quer dizer, sobre a cisão entre a força de trabalho como mercadoria do trabalhador e os meios de produção como propriedades dos não-trabalhadores. Ao mesmo tempo, porém, essa apropriação de mais-valor ou essa cisão da produção de valor entre reprodução de valor adiantado e produção de valor novo, mais-valor, que não repõe equivalente algum, não altera absolutamente a subsistência do próprio valor e a natureza da produção de valor. A substância do valor é a contínua, e continua a ser simplesmente a força de trabalho despendida. Trabalho independentemente de seu caráter útil particular. E a reprodução ou produção de valor não é mais do que o processo desse dispêndio. Assim, o servo despende força de trabalho durante 6 dias, trabalha durante 6 dias
e para o fato desse dispêndio é indiferente que, por exemplo, o servo trabalhe 3 dessas jornadas de trabalho para si mesmo, em sua própria terra, e outras 3 para seu senhor nas terras deste. Seu trabalho voluntário para si mesmo e seu trabalho forçado para o seu senhor são igualmente trabalho, quando o consideramos no que diz respeito aos valores ou aos produtos úteis por ele criados. Não induzimos ou não introduzimos qualquer distinção no seu trabalho de 6 jornadas. A diferença refere-se somente às diferentes condições em que se realiza o dispêndio de sua força de trabalho durante as 2 metades em que se divide o tempo de trabalho de 6 dias. O mesmo ocorre com o trabalho necessário e o mais trabalho do assalariado. O processo de produção se extingue na mercadoria. O fato de a força de trabalho ter sido despendida em sua fabricação aparece agora como uma propriedade material da mercadoria, como a propriedade de possuir valor. A grandeza desse valor é medida pela grandeza do trabalho despendido. O valor mercadoria não se decompõe em nenhuma outra coisa, nem consiste em nada além disso. Tracei uma linha reta de determinada grandeza. O que fiz foi, primeiramente, produzir uma linha reta apenas simbolicamente. É verdade, como sei de antemão. E o fato, de acordo com a arte do desenho, praticada segundo certas regras ou leis, independentes de mim mesmo. Se dividir essa linha em 3 segmentos, por sua vez, podem corresponder a um problema determinado. Cada uma das 3 seções continuará a ser uma linha reta, como antes, e a reta inteira, cujas partes dela constituem, não se converterá, por essa divisão, em algo distinto de uma linha. Por exemplo, numa curva de um tipo qualquer, tampouco poderei dividir uma linha de uma dada grandeza de tal modo que a soma de seus segmentos seja maior do que a própria linha indivisa. Portanto, a grandeza da linha indivisa também não é determinada por uma grandeza arbitrariamente estipulada de suas partes. Ao contrário, as grandezas relativas dessas partes são, desde o primeiro momento, limitadas pelos limites da linha da qual formam a parte. Nisso, a mercadoria produzida pelo capitalista em nada se distingue da mercadoria produzida por um trabalhador independente, por comunidade de trabalhadores ou por escravos. Em nosso caso, no entanto, o produto integral do trabalho, bem como seu valor integral, pertencem ao capitalista como qualquer outro produtor. Ele deve primeiro transformar a mercadoria em dinheiro, por meio de venda, para então poder continuar sua operação. Ele precisa convertê-la na forma de equivalente universal. Examinemos o produto mercantil antes de ele ser realizado. Ele pertence inteiramente ao capitalista. Por outro lado, como produto do trabalho útil, como valor de uso, é integralmente o produto do processo de trabalho já transcorrido. Mas o mesmo não pode ser dito de seu valor. Uma parcela deste último é apenas a reaparição sob nova forma do valor dos meios de produção gastos na produção da mercadoria. Tal valor não foi produzido durante o processo de produção dessa mercadoria, pois os meios de produção o possuíam antes e independentemente desse processo. Eles entraram neste último como suportes desse valor. O que se renovou e se modificou é apenas sua forma manifesta. Para o capitalista, essa parcela de valor mercadoria constitui uma equivalente da parcela de seu valor de capital constante adiantado que foi consumida durante a produção das mercadorias. Tal parcela existia anteriormente sob a forma de meio de produção e agora existe como componente do valor da nova mercadoria produzida. Tão logo essa mercadoria esteja convertida em dinheiro, é preciso que esse valor, agora existente como dinheiro, seja reconvertido em meios de produção, em sua forma originária, determinada pelo processo de produção e pela função que esse valor desempenha em tal processo. A função de capital desse valor em nada altera o caráter do valor de uma mercadoria. A segunda parcela de valor da mercadoria é o valor da força de trabalho que o assalariado vende ao capitalista. Ela é determinada, tal como o valor dos meios de produção, independentemente do processo de produção em que deve ingressar a força de trabalho e é fixada num ato de circulação na compra e na venda da força de trabalho, antes que esta ingresse no processo de produção. Por meio dessa função, o dispêndio de sua força de trabalho, o assalariado, produz um valor mercadoria igual ao valor do capitalista que ele deve pagar pelo uso dessa sua força. Ele cede ao capitalista esse valor em mercadoria e aquele ele paga em dinheiro. Que essa parte do valor mercadoria seja para o capitalista apenas uma equivalente de seu capital variável e a ser adiantado no salário não altera absolutamente o fato de que ela é um novo valor mercadoria criado durante o processo de produção e que, tal como mais valor, não consiste senão de dispêndio já efetuado de força de trabalho. Negrito.
Esse fato tampouco é afetado pela circunstância de que o valor da força de trabalho que o capitalista paga ao trabalhador sob a forma de salário assuma para o trabalhador forma de renda e que por meio desta última seja constantemente reproduzida não só a força de trabalho, como também a classe dos assalariados como tal, e com ela a base de toda a produção capitalista. No entanto, a soma dessas duas partes de valor não forma a totalidade do valor mercadoria. Acima de ambos resta um excedente, o mais-valor. Este é, tal como na parcela de valor que repõe o capital variável adiantado em salário, um valor novo produzido pelo trabalhador durante o processo de produção. Trabalho cristalizado. A diferença é que ele não custa nada ao proprietário do produto inteiro, ao capitalista. De fato, esta última circunstância permite ao capitalista consumir integralmente como renda, caso ele não tenha de receber partes desse mais-valor a outros participantes. Como a renda fundiária ao proprietário de terras, em cujo caso, então, tais partes constituem as rendas desses participantes. Essa mesma circunstância foi também o que fez com que o nosso capitalista se dedicasse, em geral, à produção de mercadorias, mas nem sua intenção benevolente de abocanhar o mais-valor, nem o fato de que ele ou outra pessoa o gasta posteriormente como renda é algo que afeta o mais-valor como tal. Ele não deixa, por esse motivo, de ser trabalho não pago, trabalho cristalizado, e tampouco sofre qualquer alteração em sua grandeza, que é determinada por condições inteiramente diversas. Mas, se Adam Smith, em seu estudo do valor mercadoria, tivesse resolvido se ocupar, como faz aqui, com a análise do papel que as diferentes partes desse valor desempenham no processo total de produção ou reprodução, teria ficado claro que, embora certas partes funcionam como renda, outras o fazem com a mesma constância do capital. E assim, seguindo sua forma lógica e própria, Adam Smith deveria tê-las caracterizado como partes constitutivas do valor, mercadoria, ou partes nas quais ele se decompõe. Adam Smith identifica a produção de mercadorias em geral com a produção capitalista de mercadorias. Desde o primeiro momento, os meios de produção são capital. O trabalho é trabalho assalariado e, por conseguinte, o número dos trabalhadores úteis e produtivos é sempre proporcional à grandeza do capital empregado para lhes dar ocupação. Introdução, página 12. Numa palavra, os diferentes fatos, objetivos e pessoais do processo de trabalho aparecem desde o primeiro momento sob as máscaras dos papéis que eles desempenham no período de produção capitalista. Assim, a análise do valor mercadoria coincide diretamente com a consideração de até que ponto este valor, por um lado, é um mero valor equivalente do capital desembolsado e, por outro, constitui valor livre, que não repõe nenhum valor de capital adiantado ou mais valor. Comparadas entre si, desse ponto de vista, as frações do valor mercadoria se transformam imperceptivelmente em componentes autônomos desse valor e, por fim, em fontes de todo valor. Outra conclusão é a de que o valor mercadoria é composto de, ou decompõe-se em, rendas de diversos tipos, de tal modo que as rendas não consistem de valor mercadoria, mas o valor mercadoria de rendas. Mas, assim como a natureza de um valor mercadoria, qua valor mercadoria, ou do dinheiro, qua dinheiro, não se modificam pelo fato de funcionarem como valor de capital, tampouco se modifica a natureza de seu valor mercadoria pelo fato de que este funcione mais tarde como renda para esta ou aquela pessoa. A mercadoria com a qual Adam Smith se ocupa é, desde o início, capital-mercadoria, que, além do valor de capital consumido na produção de mercadoria, inclui o mais-valor, ou seja, a mercadoria produzida de maneira capitalista, o resultado do processo de produção capitalista, o resultado do processo de toda a produção capitalista. Tal processo, portanto, deveria ter sido analisado previamente, bem como os processos de valorização e de criação de valor que ele implica. Como esse processo, por sua vez, é pressuposto pela circulação de mercadoria, sua descrição também requer uma análise independente e preliminar da mercadoria. Mas, mesmo nas condições em que sustenta esotericamente pontos de vista corretos, Adam Smith só leva em conta a produção de valor quando se ocupa da análise da mercadoria, isto é, da análise do capital-mercadoria. Item 3. Os sucessores. Nota 41 e da tradução. A partir daqui, até o fim do capítulo, adendo do manuscrito 2, Frederick Engels. Nota da tradução, acréscimo de Engels. Ricardo produz quase literalmente a teoria de Adam Smith. Cita:
É preciso compreender que todos os produtos de um país são consumidos, mas existe uma enorme diferença se são consumidos por aqueles que produzem ou reproduzem ou por aqueles que não reproduzem outro valor. Quando dizemos que a renda é poupada e adicionada ao capital, o que queremos dizer é que a porção da renda adicionada ao capital é consumida pelos trabalhadores produtivos e não pelos trabalhadores improdutivos. Princípios da Economia Política, página 163. Na verdade, Ricardo aceitou inteiramente a teoria de Adam Smith sobre a decomposição do preço da mercadoria em salário mais valor, ou capital variável mais valor. Sua discordância com ele diz respeito, primeiro, aos componentes do mais-valor. Ricardo elimina a renda fundiária como elemento necessário do mais-valor. E, segundo, Ricardo decompõe o preço da mercadoria nesses componentes. A grandeza de valor é, portanto, o primeiro. A soma dos componentes é pressuposta como grandeza dada. É dela que se deve partir em vez de determinar, posteriormente, a grandeza de valor da mercadoria, por meio da adição dos componentes, como faz frequentemente Adam Smith, em contradição com sua própria visão mais profunda. Ramsay observa contra Ricardo, cita, ele parece sempre considerar a produção inteira como dividida entre salário e lucros, esquecendo-se da parte necessária à reposição do capital fixo. An Essay on the Distribution, citação página 174. Por capital fixo, Ramsay entende a mesma coisa que entendo por capital constante. O capital fixo existe numa forma que lhe permite certamente contribuir para a produção da mercadoria que é objeto do trabalho, mas não para o sustento do trabalhador. Ibidem, página 59. Adam Smith se opunha à consequência necessária dessa composição ou decomposição do valor mercadoria e, portanto, também do valor do produto social anual em salário e mais valor, ou seja, em mera renda. A consequência de que, assim, o produto anual inteiro poderia ser consumido. Pensadores originais jamais são aqueles que extraem as consequências absurdas. Eles deixam essa tarefa para os Sayce e McCulloch. Nota da tradução. Nos 5 parágrafos seguintes, Engels fez um resumo de uma passagem do manuscrito 2. Reproduzimos o texto correspondente no apêndice 8, página 663. Nota da tradução. De fato, Say adota uma solução fácil. O que para um é adiantamento de capital, para o outro ou era renda e produto líquido. A diferença entre produto bruto e líquido é puramente subjetiva, e foi assim que o valor total de todos os produtos se distribuiu em rendas na sociedade. Say, Paris, Chess Deterville, 1817, 2, página 64. Cita: o valor total de cada produto decompõe-se dos lucros dos proprietários fundiários, dos capitalistas e dos industriais. O salário figura aqui como lucros dos industriais, que contribuíram para sua fabricação. É isso que faz com que a renda da sociedade seja igual ao valor bruto produzido, e não como imaginava a seita dos economistas, os fisiocratas, ao produto líquido da terra. Ibidem, página 63. Proudhon, entre outros, apropriou-se desse descobrimento de Say. Stork, que também aceita a doutrina de Adam Smith em seu princípio, pensa, no entanto, que a aplicação prática de Say é insustentável. Cita: se se admite que a renda de uma nação é igual a seu produto bruto, isto é, que nenhum capital, o certo seria nenhum capital constante, deve ser traduzido ou deduzido, então também é preciso admitir que essa nação pode consumir de modo improdutivo o valor integral de seu produto anual sem o menor prejuízo de sua renda futura. Os produtos que constituem o capital constante de uma nação não são consumíveis. Stork, Paris, Bonsange, 1824, página 147 e 150. Mas Stork se esqueceu de dizer como a existência dessa parte constante de capital se coaduna com a análise smithiana dos preços que o próprio Stork aceita e de acordo com a qual o valor mercadoria contém apenas o salário mais valor, mas nenhuma parte de capital constante. Apenas por intermédio de Say fica claro para ele que essa análise dos preços conduz a resultados absurdos e sua última palavra sobre o assunto é que é impossível decompor o preço necessário em seus elementos mais simples. Pittsburgh, 1815.2, página 141. Sismond, que se ocupa especialmente da relação entre capital e renda, e na verdade faz da concepção particular dessa relação a diferença específica de seus novos princípios, não disse uma única palavra científica e não contribuiu com um átomo sequer para a elucidação do problema.
Barton, Ramsay e Cherbuliez, nota da tradução. Marx refere-se provavelmente aos seguintes escritos: John Barton, Londres, John and Arthur, Arc, 1817, George Ramsay, Edinburgh, Londres, 1836, Anthony Cherbuliez, Paris, Auguste Le Galois, 1841, NIA, que tentaram ultrapassar a concepção smithiana. Fracassam porque, desde o início, colocam o problema de modo unilateral ao confundir a distinção entre valor de capital constante e valor de capital variável com aquela entre capital fixo e capital circulante. Também John Stuart Mill, com sua presunção habitual, reproduz a doutrina legada por Adam Smith a seus sucessores. Resultado: a confusão de ideias smithianas persiste até hoje, e seu dogma é um dos artigos ortodoxos da fé da economia política.